Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos retomar o estudo deste livro, O Sexo Além da Morte, uma obra mediúnica escrita por Rafael Américo Ranieri e orientada pelo espírito André Luiz. O capítulo que vamos conhecer é o de número 16, intitulado Sanatorium. Aproximamo-nos, e as grandes portas do sanatório abriram-se de par em par, e uma escadaria de material semelhante ao mármore subia para o segundo andar. Enfermeiras e médicos transitavam pelos corredores, e um cheiro forte de estranho perfume inundava todas as coisas. Que perfume é esse? Interroguei. Esse perfume vem de grandes câmaras situadas no alto do prédio, informou Eleutério, e é captado por aparelhagem especial, que o retira das flores elétricas que você vê nesses imensos jardins. A finalidade dele é de, misturado com camadas de íons, esterilizar completamente o ambiente. Na realidade, o jardim já se encontra brandamente esterilizado. Os corredores e as salas do prédio quase completamente esterilizados, e as salas de tratamento e cirurgia completamente esterilizados, por serem já recintos fechados. Sim, meu filho, o perispírito às vezes sofre modificações e incisões necessárias. No campo sexual, isto é comum nestas zonas. Espíritos que se preparam para a reencarnação e que dilaceraram os órgãos sexuais vêm para aqui e sofrem ligeiras modificações, não só nos órgãos sexuais conhecidos dos homens, mas principalmente noutros que a humanidade ainda não identificou. No cérebro espiritual, por exemplo, onde existem glândulas invisíveis ainda para os cientistas terrestres, mas visíveis para nós, costumam os nossos médicos ou cientistas fazer intervenções de maneira a colaborar para que o indivíduo que vai renascer inconscientemente aplique suas forças sexuais noutro campo, até que no futuro possa ele exercer a função sexual sem grandes aberrações. Se não agíssemos assim, evidentemente, colaboraríamos para que se multiplicassem os monstros existentes no mundo. Há criaturas que chegam nestas esferas, meu caro, em completa alienação mental, originadas do mau uso do sexo. As forças sexuais são como as águas de uma grande cachoeira, que podem ser orientadas e conduzidas para movimentar grandes turbinas em favor da energia elétrica e de iluminação do mundo, e de movimentação de máquinas que darão oportunidade de trabalho a milhares de operários. Ou podem ser aplicadas tão desastradamente que venham a destruir a própria usina. Ou, quem sabe, poderão invadir as terras plantadas, onde reside muita gente, e arrasar tudo. Sexo como mediunidade é força à disposição do homem. Se lhe dermos a direção adequada, abriremos as portas do futuro. Se não lhe dermos uma direção segura para o bem, colocaremos em risco as próprias construções existentes. Você não acha que essa energia deva ser aproveitada pelo homem no campo do bem e da felicidade?
Fitei Eleutério com admiração e respondi: Eleutério, já aprendi que sexo e sexualidade são leis da vida e devem ser exercidos com amor. Mas aprendi também que são forças de arrastamento na construção divina, quando, não compreendendo o seu valor real, nos entregamos ao descontrole total. Eleutério sorriu e disse: vejo que o aprendiz vai bem. De fato, sua definição está quase perfeita. No entanto, não se afobe, porque ainda falta mais. Albino recebeu-nos na porta, após termos dado os primeiros passos dentro do corredor. Diana então apresentou-nos: este é Dr. Albino, nosso companheiro e mestre da ciência médica espiritual. Era um homem maduro, cabelos branquejando, aparentando uns 49 anos de idade. Se estivesse na carne, não teria mais. Agradeço a gentileza da visita, falou ele. É sempre grande alegria receber alguém que não seja paciente. Nós sempre estamos em luta e a presença de amigos é sempre satisfação para nós. Você sabe, Diana, nosso departamento não fica muito perto da crosta. Diana então enlaçou com os níveis braços e murmurou: nós sabemos de suas lutas, doutor, e compreendemos que não poderemos demorar muito. Não, não é isso, exclamou ele. Podem permanecer o tempo que quiserem. Apenas como nós, nesse período, deverão obedecer às regras. Diana sorriu e disse: sim, conheço o programa. Albino então introduziu-nos no edifício enorme. As paredes eram altíssimas, muito mais altas do que qualquer prédio terrestre, e impressionou-me pela sua imponência singela, simples, porém majestoso. Outra escadaria de material esverdeado, semelhante ao plástico, subia, levando ao andar superior. A entrada, imensa enfermaria e, logo após, a sala do diretor. Assombrei-me. Milhares de doentes jaziam num vasto salão. Camas completamente diferentes das nossas da terra abrigavam os espíritos ali recolhidos. O cheiro do perfume era mais forte ainda. Albino esclareceu: nosso desinfetante principal fere-nos um pouco o olfato, mas é poderoso e atinge os seus objetivos. Essas criaturas chegam aqui exalando fétido mau cheiro e recebem logo a ionização, que os deixa absolutamente limpos e desinfetados. Apresentam-se deformados como vê. No entanto, não exalam mais o mau cheiro. Horrorizei-me à visão daquela gente. Eram criaturas decaídas na forma física. Geralmente, a fisionomia expressava cansaço e tristeza. Albino pareceu-nos entender o pensamento porque explicou: de fato, são criaturas cansadas e tristes. A sexualidade praticada sob descontrole abate e desilude. A mais poderosa força que existe no organismo espiritual depois da força da mente é o sexo. Nele, Deus concentrou montanhas de energia. Liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. É certo que toda a energia da natureza pode ser recomposta com facilidade. Na crosta terrestre,
o homem ainda não tem ideia exata do que representa a sexualidade. Nem se deve condenar a sexualidade, nem se deve exaltar demasiado as suas alegrias. Sexo, como tudo que Deus fez, deve se enquadrar na lei de equilíbrio. Não há crime em coisa alguma que Deus fez. Adão não cometeu crime algum quando conheceu Eva, seja Adão a representação que for. Todavia, um pouco de cautela não faz mal a ninguém. Os fundamentos do sexo são puramente espirituais. O organismo perispiritual é construção de nossos mais adiantados engenheiros espirituais e remonta a eras milenares, vindo de esferas muito superiores à nossa. Segundo nos afirmam os nossos livros, não há memória do início da criação sexual, mas foi construção espiritual. Aqui, disse ele apontando toda aquela gente que ali estava. Nós temos aqueles que se desgastaram sexualmente no mundo e que nós procuramos impedir que desçam mais no desgaste da forma, retirando-os do vale livre. Quando demonstram qualquer possibilidade de recuperação, nossa instituição socorrista os recolhe e procuramos levantar-lhes as energias. Os outros que ficam entregues a si mesmos, ou descem, ou continuam descendo, ou estacionam. Quando estacionam imediatamente, passamos a observá-los. Albino cessou de falar, e meu pensamento correu desesperado para o mundo, recordando-me daqueles que passavam as noites nas boates, bebendo, comendo e se desgastando. Então aquilo era o fim? Pensei. Não, não é o fim. Tornou a esclarecer Albino, que parecia realmente ver o meu pensamento como se fosse a minha mente um aparelho de televisão. Não, meu caro. As quedas no campo sexual são tão grandes e a decadência moral costuma ser de tal natureza que não podemos sequer imaginar o fim. Embora estes seres não expressem mais o começo, eles estão muito longe do fim. Lembrei-me então da descida ao abismo e dos seres sem forma que encontramos, já reduzidos a ovoides, e recordei-me que aquela descida já era a descida para as zonas infernais. Eleutério mantinha-se silencioso e Diana mantinha o seu sorriso. Cúnter acompanhava-nos como um cão fila. Temos então nesse capítulo o quarteto, formado por Diana, Eleutério, Ranieri e Cúnter, chegando ao sanatório. E lá ele observa um grande edifício, enorme, altíssimo. As portas se abrem par a par. Então, abrem-se duas portas, depois mais duas portas. E eles adentram. Ele sente um cheiro. Ele observa movimentação acontecendo ali dentro nos corredores. Como ele diz, médicos e enfermeiras. Mas também médicas e enfermeiros. Nós temos aqui no plano físico médicas e enfermeiros. Médicos e enfermeiras. Plano espiritual, a mesma coisa. Eles estão ali trabalhando, auxiliando. E esse perfume faz com que ele pergunte: que cheiro é esse? Que perfume é esse?
Eleutério, que já conhecia tudo ali, a elevação do espírito, diz assim: esse perfume vem de câmaras situadas no alto do prédio. Por que essas câmaras estavam situadas no alto do prédio? Nessas câmaras estavam instalados equipamentos que emitiam, que dispensavam esse perfume lá do alto. E esse perfume descia e atingia toda a área, todo o perímetro do sanatório. Mas por que então que lá de cima descia esse perfume para atingir toda a região? Eleutério explica: para esterilizar. O jardim, esse jardim que a gente passou, que você observa aí atrás, ele está brandamente esterilizado. Brandamente. É emitido lá de cima das câmeras esse perfume, que não é um perfume qualquer. É um perfume que é retirado de flores elétricas, misturado com íons, formando uma substância, ou como diz o doutor Albino aqui, um desinfetante principal. O que a gente tem aqui então? Nós temos química, nós temos física, nós temos medicina, nós temos biologia, nós temos alquimia. Tudo isso a gente observa aqui nas entrelinhas dessas lições, desses capítulos aqui. Essa realidade espiritual é que as pessoas desconhecem. Um químico aqui no plano físico, ele poderá exercer a mesma profissão no plano espiritual. Mas o objetivo é outro. Essa é a diferença. Aqui, peguemos um químico e um biólogo. Eles podem trabalhar em empresas particulares, eles podem trabalhar com o objetivo de desenvolver as substâncias, os produtos, a título de consumo, ou também podem atuar numa causa maior, mais nobre. Então, as vertentes são muitas. Esses profissionais, um biólogo, um físico, um químico, um médico, um enfermeiro, até mesmo um alquimista, que seja, desencarna. É convidado a trabalhar no plano espiritual. E os convites vêm dos dois polos. Existem convites que partem do plano espiritual atrasado, para que esses se juntem às maltas perversas e com a sua inteligência ajudar eles a causarem mais maldades. E também existem os convites que descem do alto, dos benfeitores superiores. Vem trabalhar com a gente, auxiliando aqueles que precisam, com o teu conhecimento, etc. E aí esse químico, esse biólogo, esse físico, esse médico, esse enfermeiro, terá que se adaptar ao plano espiritual. As substâncias que lá são manejadas, administradas, são diferentes. Mas aqui eles já desenvolveram a capacidade, o entendimento, o intelecto, nas suas áreas, nos seus campos, nas suas disciplinas. E lá eles vão continuar a trabalhar caso eles desejem. Então cria-se um perfume que é um desinfetante para esterilizar. Por que eu preciso esterilizar aquela área, aquele perímetro todo? Porque todos os que chegam ali trazem um cheiro, trazem uma energia apodrecida, fétida, como diz o Dr. Albino aqui.
E esse cheiro, essa contaminação, essa toxicidade, ela se dá através de vermes, vibriões, bactérias, vírus astralinos, nocivos ao espírito. E aqui ele cita flores elétricas. Logicamente que a flor não tem uma tomada, não é isso. Pensemos no que é elétrico. Algo só é elétrico porque por ele passa uma corrente de força. Corrente de força é o quê? Energia. Flores elétricas são flores que fornecem energia. Energia. Se eu vou até uma flor dessa e capto o perfume através do meu olfato, é a energia dela que entra em mim. É isso que ele quer dizer com flores elétricas. Que não são iguais às flores que a gente tem aqui. A cor é outra, o dinamismo que ela oferece é outra história. No campo sexual, Eleutério diz o seguinte: é comum nestas zonas aqui modificações e incisões antes que os espíritos reencarnem. Olha que coisa interessante isso. Nós temos nessa região malta e maltas de espíritos. Eles são observados, isso a gente já entendeu aqui neste livro. Eles são observados. Eles estão nos vales, eles estão soltos, mas o olhar do alto está neles. Enquanto eles estão se degradando, eles continuam nessa queda. Não há intervenção. Não há. Só existe a intervenção quando eles estacionam. Aí eles são retirados dali. E os cientistas, os médicos, toda a equipe, quando esse espírito vai reencarnar, eles vão trabalhar no perispírito do espírito. O perispírito é que abriga o espírito, é o corpo do espírito, no plano espiritual. Então ali acontecem pequenas modificações e incisões que vão reverberar, que vão espelhar o corpo físico. Por exemplo, um exemplo. Nasce um homem e aí ele vai desenvolvendo e em determinado momento ele apresenta uma disfunção no seu aparelho sexual. Uma disfunção erétil, por exemplo. Isso pode ser uma questão que vem no seu perispírito para que ele possa não cair como ele caiu. É um freio, é um breque para que ele não caia. Essas modificações são fundamentais antes da reencarnação. Trabalham-se lá, nesses laboratórios, nessas salas, nesses centros cirúrgicos, glândulas invisíveis do perispírito, que o plano espiritual tem acesso, mas nós não temos. Então o meu perispírito, agora, aqui, onde eu estou agora, apresenta a glândula invisível ao médico aqui do plano físico. Mas ao médico do plano espiritual não é invisível. Está aqui, quando ele diz. E as intervenções são para colaborar. Não é que lá realizam-se experiências macabras. As experiências macabras ocorrem nas furnas umbralinas. Ocorrem. Espíritos são raptados, sequestrados, levados. E ocorrem, sim, manipulações
assim, terríveis nas furnas umbralinas. A gente viu aqui, ó. A gente viu aqui, de 38 a 45, na Alemanha, nos campos de concentração, aquele médico de sobrenome Mengele, o que ele fazia? Não só ele, todos os outros algozes faziam aquelas experiências macabras. É a mesma coisa. No plano espiritual, espíritos atrasados continuam a praticar o que eles praticavam. Desencarnados podem ser sequestrados e levados para esses laboratórios. E sofrem, sim, experiências, cirurgias, etc, etc. Aqui é para colaborar com o que vai reencarnar, para que ele não caia. Porque se não houvesse essa colaboração, manipulando, modificando certos pontos das tendências sexuais de homens e mulheres, Eleutério diz, estaríamos multiplicando monstros existentes no mundo. Se, olha como isso é importante, se o plano espiritual elevado fosse até o Vale das Mulheres Perdidas, recolhesse todas elas, esvazia o Vale das Mulheres Perdidas e coloca todas elas em processo de reencarnação, elas iriam reencarnar, iriam todas nascer e todas elas iriam cair de novo. E a partir delas, das atitudes delas, outros cairiam com elas. Então existe um preparo, todo um processo por trás, para quando colocar esse espírito em reencarnação, ele tenha chance real de não ser vencido por ele mesmo. Colaborando para que ele possa vencer tudo que ele traz dentro dele. E aí eles utilizam esses artifícios da modificação, perdão, das pequenas incisões, etc., para ajudar. Então, muitas vezes, o que parece ruim é a cura, é a ajuda, é a colaboração, é a mão de Deus atuando sobre o mundo. Quantos homens e mulheres não apresentam problemas na área sexual? Muitas vezes os problemas não foram causados aqui e agora. Vem com eles. Se a pessoa, o homem ou a mulher, entende isso, que é um resquício, e que esse problema pode ser a atuação do plano espiritual elevado para que ele não caia, ou ela não caia, o entendimento muda. E esse passa a ter um olhar diferente para a vida. Porque aqui nós tratamos de forças sexuais. Forças sexuais. E força sexual não tem nada a ver com o ato sexual. Eles têm relação, mas são coisas diferentes. Por exemplo, Eleutério faz uma alegoria aqui para explicar para a Aniera essa questão. Imagina uma cachoeira, a potência, a força daquela água. Então eu pego essa força e direciono para um equipamento gerar energia e iluminação. Grandes turbinas. Então eu pego aquela força e direciono. Eu dou um sentido para ela, eu controlo ela. Eu domino ela. Então ela é útil para mim. Mas e se eu não controlo e domino? Essa força pode vir e destruir tudo.
É exatamente isso que acontece. O ato sexual é o ponto final. Pode ser a destruição causada pela força sexual, ou pode ser o direcionamento correto da força sexual. Por isso que são coisas diferentes, mas que estão ligadas. O ato sexual é a consequência. O que comanda é a força. E essa força pode causar, como ele diz aqui, alienação. Há criaturas que chegam nestas esferas, criaturas como nós, meu caro, em completa alienação mental, originadas pelo mau uso do sexo. Alienação mental. A força sexual mal direcionada causa alienação mental. Acaba com toda a estrutura de harmonia e equilíbrio do espírito. Tamanha a potência dessa energia. Essa força só está abaixo da força da mente. Então nós temos de um lado a força da mente, ou acima, se preferir, a força da mente, e embaixo ou do outro lado a força sexual. Força sexual. Potência de realizar algo. É isso que Eleutério apresenta para Ranieri. Sexo como mediunidade, como a mediunidade, é força à disposição do homem. Lhe foi entregue, quando você reencarnou, um corpo que detém uma força mental e uma força sexual. Você tem isso. O que você faz com isso? Para onde eu direciono essa minha força? Porque a força sexual, ela não precisa ser empregada no sexo. Será que eu consigo entender isso? Ou eu sempre vou atrelar a força sexual ao ato sexual? Porque isso é pequenez de entendimento. E de desejo, logicamente. Vamos pegar um exemplo. Francisco Cândido Xavier. Ele nunca teve relacionamento com ninguém. Nunca teve um caso, um casamento, um namoro, nada. Nunca teve uma relação física com ninguém. Certo? Mas ele, como nós, teve e tem a força sexual, porque ele é igual a nós. Ele não veio de uma estrela de outra galáxia. Não. Francisco Cândido Xavier tem uma história de reencarnação aqui. De créditos e débitos, de acertos e erros. Nessa última reencarnação dele, que foi brilhante, mas teve resgate. O olho dele, um débito que ele precisava resgatar. E resgatou. E ele também tinha força sexual dentro dele. E o que ele fez com essa força sexual? Ele anulou? Ele matou ela? Dá para eu matar a força sexual? Não dá. Não dá porque nós ainda estamos nessa faixa evolutiva. Conforme nós vamos evoluindo, ela vai desaparecendo. Como o perispírito também vai desaparecendo quando eu vou subindo degraus evolutivos. Jesus não precisa de perispírito, não tem perispírito. Aonde ele está? Na esfera crística. De espírito puro. Já abandonou o perispírito. Nós temos o perispírito, que a nossa faixa necessita. Então eu vou abandonando a força sexual, assim como eu fui abandonando o instinto. No passado, quando eu fui um homem das cavernas, eu tinha o instinto muito alto. Falava alto, me dominava. A razão ainda não me dominava, e sim o instinto. E eu vim reencarnando, pá.
Dezenas e dezenas e dezenas e centenas e milhares de vezes. O instinto foi perdendo força, a razão foi ganhando força. E aqui estou hoje. Vai chegar um dia em que eu não terei mais o instinto, a necessidade do ato sexual, a força sexual, então, acaba. Enquanto ela não acaba, eu não consigo abafar ela. Ela está dentro de mim. Ela grita. Então, o que Francisco Cândido Xavier fez? Ele não abafou a força sexual. Força sexual é força ligada à nossa faixa evolutiva. Ele pegou essa força e ele direcionou para um sentido. Ele deu direção. Ele dominou. Ele controlou. Então ele tinha a força da mente e a força sexual. E alguém falava assim, nossa Chico, onde você encontra tanta força? Na disposição de usar o que ele tem dentro dele para um objetivo, que era o quê? Fazer o bem. 24 horas por dia. Eu consigo fazer isso? Eu consigo já desejar mais o bem, mais a luz? Eu consigo já desejar realizar coisas melhores para todos e não só para mim de maneira egoísta? Porque eu tenho as forças dentro de mim. E o que eu faço com essas forças? Esse é o ponto. Estão disponíveis e eu tenho acesso a elas. O que eu faço com essas forças? Porque a força mental, se não for dominada, me perturba. A força sexual, se não for dominada, me joga num labirinto em que eu não consigo sair muito fácil. Nós estamos aprendendo a lidar com as coisas, mas já sabemos muitas coisas. Por isso não podemos nos fazer de rogados, de desentendidos, de coitadinhos. Não. Porque é muito fácil se perder na área sexual. E por que é fácil se perder? Porque a gente não domina o ímpeto dentro de nós. Nós não desejamos dominar o selvagem que ainda grita dentro de nós. Eu tenho a força sexual. E essa força sexual, então, me exige o que? O ato sexual sempre? A gente sabe que não. É uma força que está ali ao meu dispor. E eu vou direcionar ela. Aí eu me perco ou não, a partir da minha escolha e decisão. Ranieri então diz o seguinte: assombrei-me. Milhares de doentes jaziam num vasto salão. Está aqui os que caíram nos labirintos. Labirintos que são construções construídas por eles mesmos. Ou alguém jogou eles aqui? Ou um Deus castigador colocou eles lá só para tirar uma onda? Milhares de doentes jaziam no vasto salão do sanatório, resgatando espíritos alienados mentalmente pela questão da força sexual. Que começa como? Essa queda aqui começa como? Uma fotinha de mulher, de homem pelado. Uma brincadeirinha insinuando alguma coisa. Pequenas licenças, pequenas libertinagens, pequenas aberturas. Vai caindo, vai caindo, vai se desmoronando. E no final acaba aqui, ó.
Milhares. Milhares. E a gente está falando de um sanatório em um ponto do umbral no planeta. Olha o tamanho da tragédia que é a falta de controle sexual. Porque eu posso acabar aqui. Junto desses milhares de doentes, jaziam num vasto salão, em camas estranhas, desconhecidas para nós. Esses milhares podem ser seu vizinho, seu primo, seu tio, sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, teu colega de trabalho, teu colega de escola, teu professor, o motorista do Uber. Sexo além da morte. Milhares. Não são pessoas que a gente desconhece, distante da gente. Nossa realidade é exatamente essa. Ranieri se assusta. Milhares. E aí, ele diz, a fisionomia geralmente daqueles, Ranieri vê isso, apresentava cansaço e tristeza. O padrão está aqui, no rosto. Cansaço e tristeza. Porque a sexualidade praticada sob descontrole gera abatimento e desilusão. Você que hoje caminha pela pornografia, pelas liberdades, pelas libertinagens, pelas licenças, irás encontrar abatimento, desilusão, tristeza e cansaço. Não sou eu que falo. São esses milhares de espíritos que se encontravam nessa situação depois dos desgastes que eles cometeram a eles mesmos. Não acredita? Siga então nessa caminhada e verás o que irá acontecer. A mais poderosa força que existe no organismo espiritual é a força da mente, seguida da força do sexo. Força sexual. Que eu posso dominar ela e ela ser útil para mim, tanto na relação em que eu esteja envolvido, quanto para outras situações. Eu comando. Olha que informação agora. Deus concentrou montanhas de energia na força sexual. E te deu montanhas de força. E a gente brinca com isso. Liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão. Porque esses que estavam perdidos nos vales, eles conseguiam praticar o ato, mas não tinham o prazer. E aqui no plano físico, quem procura sexo pelo sexo, procura pelo prazer. E o prazer vai inebriando, vai entorpecendo, vai gerando vício e ele se perde. Desencarna, continua a procurar o prazer, não tem no plano físico, enlouquece. Começa a vampirizar, vai se desfazendo, vai se desgastando, vai perdendo a forma perispiritual, até entrar num processo de queda muito grande. E a queda pode terminar no formato de ovoide. Ovoide. Eu posso me tornar um ovoide se eu começar a cair. Cair e cair. Eu perco a forma perispiritual. Porque o ovoide é a forma mais simples do perispírito. É o retorno ao começo. É a queda da queda. É quando o espírito vai caindo dentro dele, ele não encontra mais razão nenhuma mentalmente. E aí é um processo vertiginoso.
É igual um avião caindo em queda brusca. Muito difícil esse processo. Não se brinca com a vida, não se brinca com as forças. Mas está cheio de brincalhão aí, né? Não há crime na questão da sexualidade e do sexo, porque isso é criação de Deus. Não há. Porém, não se deve exaltar nem a sexualidade, nem a sua alegria. Já que nós precisamos seguir a lei do equilíbrio, entendendo, buscando o equilíbrio nas nossas relações, nas nossas parcerias, nas nossas situações de vida, porque a vida nos solicita a vencermos provas e desafios. E a gente pode cair demais. E a gente pode subir demais. De novo, a gente dá a direção. O meu espírito me apresenta a força mental, a força sexual. Se eu confundo isso tudo com as coisas do plano físico, com o prazer fácil, com a viciação, problemas no horizonte, na minha caminhada. Se eu entendo que essas forças estão aqui do meu lado e que eu preciso, com muito cuidado, observar e cuidar, administrar e direcionar, como fez Chico, a minha caminhada será uma caminhada de aprendizado e de conquistas. Essa é a reflexão para cada um. Na sequência, iremos para o capítulo número 17. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.